Eu convido o meu irmão, eu convido a minha irmã a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, glória a Deus, capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo de número 7 em diante. Glória a Deus. Na semana passada eu falei com os irmãos sobre que Deus é o nosso muro de fogo ao redor da nossa vida. E é a glória dentro do seu povo. Você recebeu aquela palavra? Ele é o muro de fogo. É o muro de fogo. Porque Israel, ao crer em Deus, ao se entregar a Deus, principalmente a tribo de Judá, Deus disse para eles: olha, eu serei o seu muro de fogo, eu trarei muitas pessoas, muito gado, Jerusalém não vai precisar de muralhas. É claro que as muralhas que eu me referi semana passada são aquelas que foram destruídas, ou seja, Jerusalém, ela tinha muitas muralhas e muitas torres e muitos portões, mas a destruição com Nabucodonosor destruiu principalmente as principais portas, os principais acessos. E quando você tem os principais acessos danificados, mesmo que você tenha um restante de muros em pé, para nada serve. E era sobre essa muralha que Deus estava dizendo. As muralhas de Jerusalém, nem todas elas foram destruídas, mas as principais, sim, os principais acessos e as principais torres. Então Deus disse para eles: olha, se vocês crerem em mim, se vocês me obedecerem, eu serei a sua muralha ao seu redor, uma muralha de fogo. Amém, meus irmãos? Eu serei a sua glória. E por 72 anos isso aconteceu. Por 72 anos isso se manteve de pé. E agora, hoje, nós vamos continuar falando e trabalhando principalmente sobre as visões de Zacarias. As visões de Zacarias. Porque, irmãos, o título da minha mensagem hoje é o depois de Deus. O depois de Deus. Porque na vida de cada filho de Deus há um antes e há um depois. O profeta Ageu começa a pregar, falar para o povo de Deus, e ele aponta o antes. E ele diz: olha, prestem bastante atenção no depois, a partir de hoje. A partir de hoje, prestem bastante atenção. E quando foi que ele disse isso, o profeta Ageu? Ele disse isso exatamente quando, de fato, eles estavam ali lançando os fundamentos do templo. Quando o profeta Ageu chegou para eles no 9º mês e disse: hoje que vocês estão lançando os fundamentos da casa de Deus, prestem atenção no depois. Prestem atenção do depois. Mas só recapitulando aqui algumas coisas importantes, porque o profeta Ageu, ele começa a pregar para aquele povo, e ele fala para aquele povo, ele começa uma mensagem àquele povo no primeiro dia do 6º mês. No 6º mês do 2º ano de idade, ele começa a pregar, começa a chamar o povo de volta para Deus. Ainda no 6º mês, no 24º dia do 6º mês, ele continua falando, e aquele povo então começa a se despertar para Deus. E no 7º mês, no 21º dia, aquele povo então começa a cada momento se entregar mais para Deus. Ou seja, no 6º mês, no 7º mês, e aí aparece o profeta Zacarias no 8º mês do 2º ano de idade, num dia qualquer. E a palavra do profeta Zacarias, juntamente com Ageu, e eu estou citando esses fatos, irmãos, porque eu quero que você visualize esse momento. Deus levanta um profeta no meio do povo, e ele começa
a falar com aquele povo, e aquele povo que estava vivendo uma vida perdida, uma vida sem significado, uma vida sem propósito. Porque, irmãos, o antes de Deus é assim, é uma vida de saquetel furado, de saco furado. As coisas não fecham, as coisas não acontecem, as coisas não se consolidam. Por quê? Porque é o antes, está faltando o principal. E esse povo já tinha casa, esse povo já tinha casas de fino acabamento, já tinha colheita, já tinha gado, mas sabe, nada preenchia eles. Por quê? Porque a casa de Deus estava sendo abandonada. Então o profeta Ageu é levantado no 6º mês, e ele prega no 6º mês, ele prega no 7º mês. Aí vem o profeta Zacarias no 8º mês e diz: venham para mim, voltem-se para mim, porque eu irei até vocês. Aleluias. E no 9º mês do profeta Ageu, do 2º ano de Dário, ele diz: agora prestem atenção no que vocês fizeram hoje. Vocês estão dando um passo de fé, cuidando da minha casa, se entregando a mim. E ali então o profeta Ageu entrega as mensagens lindas e diz para aquele povo: preste muito atenção no depois. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Estou fazendo esse comentário para vocês entenderem como Deus vai agindo e usando os seus vasos diante do seu povo. Aquele povo que vivia o antes, porque quero repetir e quero ser enfático, quero ser até redundante. O antes, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por uma sacola, por uma bolsa furada. Você está tendo conquistas na tua vida? Você está tendo realizações na tua vida, mas nunca nada se completa. Você está tendo dinheiro na sua conta, não é tudo o que você gostaria, mas você não está satisfeito. Sabe o que é isso? Você está vivendo no antes, porque está faltando o principal na sua vida. Porque quando a gente vive nesse antes, nada fecha. Há uma ausência de sentido, há uma ausência de propósito, há uma ausência de razão e de existência, porque é o antes. Mas o profeta Ageu disse para aquele povo: prestem atenção a partir de hoje, prestem atenção e se entreguem de todo o coração. E o povo se entregou. E aí o profeta Ageu disse: então agora veja o depois na vida de vocês, porque o depois ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por satisfação. Não é o tanto que você tem, mas você é grato. Não é o tanto que você faz, mas você é realizado. O depois de Deus tem sentido, o depois de Deus tem propósito, o depois de Deus tem razão, o depois de Deus tem significado. Por quê? Porque o depois de Deus é vivendo com Deus e Deus com o seu servo. Aleluias. E mesmo que você tenha pouco, como foi a escola dos profetas, tem sentido, porque Deus te preenche, não há falta, há plenitude, há satisfação na alma, a realização nas missões. Não importa o quanto você ganha, mas você é feliz com o que você tem, porque você tem Deus. Quem tem Deus tem tudo. Há um antes e há um depois. E agora, depois do 9º mês, depois do 9º mês, de fato, porque quando a gente vai lá para Zacarias capítulo 1, ele começa no versículo 1, no 8º mês, falando junto com Ageu. Mas agora no versículo 7, olha só o que diz: no 24º dia do 11º mês, do 2º mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário. Ou seja, agora no 10º mês, o profeta Zacarias toma a frente do povo e começa a profetizar. E ele está dizendo: preste atenção, povo de Deus, no depois. Preste atenção, você que teve uma entrega total, você que entregou a sua vida, você que deu um passo de fé, um passo pleno, você que realmente se rendeu. Preste atenção no depois de Deus na tua vida e o que Ele vai fazer. Aleluias. O antes de Deus, a gente corre atrás do vento, meus irmãos. No antes de Deus a gente fica correndo atrás do vento. No antes de Deus, os castelos que construímos é sobre nuvens.
mas o depois de Deus, o vento de Deus te conduz, te guia e te leva para lugares em que você nunca imaginou. Por quê? Porque é Deus agora te guiando, te conduzindo, e nós, como uma folha, somos levados pelo vento de Deus. Louvado seja Deus. E agora no 10º mês então começa as profecias desse servo de Deus. E esse servo de Deus então começa a falar agora àquele povo e falar de visões. Então, o depois de Deus começa com uma primeira visão, e a gente vê do versículo 7 em diante. Porque lembra o que eu falei há pouco? O profeta Ageu agora sai de cena, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu propósito. E agora então Deus levanta o profeta Zacarias com visões, com revelações. E antes de lermos aqui o texto, guardem isso no seu coração. O profeta Zacarias profetizou para aquele povo, mas a mensagem dele não só foi para aquele povo, foi para a posteridade também até o advento de Jesus, que é o grande renovo. E as mensagens de Zacarias também não só foram até Jesus. Ainda hoje nós aguardamos profecias do profeta Zacarias se cumprir. Ainda hoje tem promessas de Deus que foi dada por Deus ao profeta Zacarias que ainda não se cumpriram. O profeta Zacarias, ele fala ao seu povo, aquela mensagem é para abençoar o seu povo, abençoa as demais gerações e vai abençoar a história do cristianismo até os finais dos tempos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Que fantástico! O que Deus estava dizendo? O meu depois, eu cuido do meu povo. No depois, eu cuido das minhas ovelhas. No depois, eu protejo os meus servos, porque eu sempre me colocarei como um muro de fogo ao redor, e a minha glória estará dentro deles. Seja agora no presente, sejam nas próximas gerações, ou quem sabe no futuro, até os finais dos tempos. Louvado seja Deus. E agora vamos então, meus irmãos, ler aqui essas profecias. A primeira visão do profeta está aqui em 1:7. 1:7. E aqui é uma visão de cavalos. Uma visão que ele tem visões de cavalos. E eu quero ler com vocês. Profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 7 em diante. Eu estarei lendo na NVI. O homem que estava entre as murtas, desculpem, 1:7. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Edo. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor envia por toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorreremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. E então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião,
mas estou muito irado com as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Aleluias. Aqui na primeira visão, meus irmãos, porque essa frase marcou muito meu coração, um antes e um depois, e agora eu quero que você, durante todas essas visões, se atente para o depois de Deus. Porque se você entregou a sua vida de todo o coração, sem reserva, Deus só tem um depois para você. Não tem o antes. O antes já passou. Eis que tudo se faz novo. As coisas antigas já passaram. Há uma nova vida, há um depois. O profeta Zacarias aqui, no 10º mês, tinha acabado de ver o povo lançar os fundamentos. O povo estava ali, lançando os fundamentos. O que era lançar os fundamentos, irmãos? Era de fato colocar a pedra fundamental e dizer: agora sim, vamos avante, nada vai nos impedir. Lembrando que esse templo tinha sido parado por 15 anos, e no dia em que eles lançam o fundamento, 5 anos depois eles vão consolidar o templo, eles vão concluir a obra do templo. Então pouco tempo depois, menos de um mês agora, pouco mais de um mês, o profeta Zacarias está dizendo: presta atenção no que você fez há um mês atrás. Há um mês atrás você tomou uma decisão de todo o coração. Não só foi Ageu, não só foi eu, o profeta Zacarias, não foi apenas Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, foi toda a nação de Deus deu um passo de fé. Então o templo vai ser reerguido. E agora eu estou te dando um depois, eu estou te dando um futuro, e eu estou te dando promessas. Guarde isso, no seu depois, Deus tem promessas. E Deus estava usando o profeta aqui com visões. Essas visões dos cavalos. Deixa eu só lembrar uma coisa. Lembram quem era Pedro? Lembram que era Pedro? Um pescador, provavelmente bem sucedido, um microempresário da Galileia, mas a vida dele era um antes. Havia algo que faltava a propósito. Por quê? Porque ele não tinha ainda entregado a sua vida a Jesus. Mas houve um dia que Jesus disse: vem Pedro, segue-me. Vem Pedro, segue-me, e eu vou fazer de você pescador de almas. Disse também a mesma coisa para Tiago e para João. E ali começa o depois de Pedro. Aleluias. Como que era o antes de Pedro? Como se tornou o depois de Pedro? Mesmo Pedro ainda sendo imperfeito, Pedro sendo falho, como que foi esse depois? Esse depois foi especial, porque foi 3 anos a 3 anos e meio contemplando o Deus vivo na terra, vendo milagres, vendo maravilhas, vendo sinais, vendo o coração dele feliz. Porque enquanto muitos, depois de uma mensagem de Jesus, viraram as costas para Jesus, Jesus pergunta para os apóstolos: e vocês, não vão virar as costas para mim? E Pedro diz: mas para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? É o depois. Pedro estava vivendo o depois. E Mateus, que era riquíssimo, publicano, ali trabalhando na coletoria, o que acontece? Jesus passa para ele e diz para ele: vem Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, o seguiu. Aleluias! Pensem nisso. Mateus era mais ou menos o que é hoje um político, um líder de partido, muito rico, muito poderoso, muito influente entre o seu povo e entre aqueles que governavam.
E a Bíblia diz que quando Jesus passa por ele, que até então o nome dele era Levi, venha Levi, segue-me. Ele não disse assim para o Senhor, mas Senhor, eu estou aqui, Senhor, cuidando dos meus bens. Mas Senhor, eu sou o principal dos coletores. Mas Senhor, se eu te seguir, eu vou perder essa riqueza. A Bíblia disse que ele levanta-se e segue Jesus, deixando tudo, seguiu. O depois. Para ele, Jesus valia muito mais do que o ouro, do que a prata. Meu Deus, o nosso Deus tem para você um depois, meu irmão, um depois de promessa. E quais foram as promessas aqui? No versículo 14 nós vemos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém. Ó, meus irmãos, essas profecias de Zacarias, elas se perpetuaram para aquele povo e se perpetuam para nós. Deus tem sido muito zeloso para com você, para comigo. Deus tem te protegido, Deus tem te abençoado. No versículo 16 ele estava dizendo: eu estou me voltando, eu me volto ao meu povo com misericórdia. Ó, meus irmãos, Deus é aquele que nos dá misericórdia a cada dia. Então o depois de Deus é um depois onde Ele olha para você com zelo, que Ele volta para você com misericórdia. No versículo 17 ele diz: as minhas cidades transbordarão de prosperidade. Ou seja, o depois de Deus é um depois com zelo, é um depois com misericórdia, é onde Ele se inclina para você e é onde Ele te abençoa, prosperando a sua vida. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Foi o que Deus estava dizendo por meio dessa primeira visão: eu cuido de você. Deixa eu te perguntar, Deus tem cuidado da sua vida? Deus tem cuidado mesmo de verdade da sua vida? Ou você tem passado fome e dificuldade e privação? Ou Ele tem suprido as suas necessidades? Tem te dado um teto? Tem te dado uma família? Tem te dado o que comer, o que beber e o que vestir? E tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejamos felizes, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem cuidado de vós. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, diz o Senhor. Posso ouvir glórias a Deus? É assim. Nessa primeira visão, Deus estava usando o profeta Zacarias. Estava dizendo: olha, não se preocupe, porque o seu depois vai ser com zelo. Quem zelará por você sou eu. O seu depois será com misericórdia, porque vocês não são perfeitos, mas a minha misericórdia está contemplando a sua vida. Por quê? Porque vocês se entregaram de todo o coração. Vocês estão construindo a minha casa, reedificando o meu templo. É por essa razão, meus irmãos, que o profeta Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque na primeira casa foi um povo rebelde, na primeira casa eles tinham muralhas, mas na primeira casa eles eram mentes divididas, viviam em pecado. Mas agora no segundo templo não tem muralhas. No segundo templo é menor do que o primeiro, mas no segundo templo eles são intensos em Deus, piedosos crentes, não praticam mais o pecado, ouvem os profetas, seguem as profecias, se posiciona e vem um depois de zelo e de cuidado por Deus. Ó, meu irmão, faça esse diagnóstico na sua alma. Se você sente que Deus não tem sido zeloso com você, é porque você não se entregou de coração. Porque na hora que você se entregar sem reserva, o cuidado, o zelo e a prosperidade de Deus te alcançará. A segunda visão é uma visão de chifres. É uma visão de artesãos ou ferreiros, como diz aqui do versículo de número 18 em diante. Vamos ler essa segunda visão. Olha só que fantástico. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele me respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Deixa eu fazer uma breve explicação aqui. O que eram chifres no Velho Testamento? Qual é a ideia de o diabo ter chifre? Essa ideia medieval, que ele é um ser feio, vermelho, chifrudo, exalando fogo. Essa ideia é medieval, irmãos. O diabo não é assim. A Bíblia vai falar que ele é um anjo caído.
possivelmente um ser de luz que agora foi danificada, essa luz, ou seja, essa luz foi impedida, mas não necessariamente ele é um ser medieval feio. Ele está muito mais para um ser bonito, para um ser, porque é uma criação de Deus. Podem ver, irmãos, nós seres humanos, mesmo no pecado, continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa que existe no planeta, mesmo que não ligue para Deus, ela tem sobre ela ou ele a imagem e a semelhança de Deus. Então não se desfigura porque uma pessoa está no pecado e a outra porque vira crente fica mais bonitinha. É o ser humano, na sua essência, são criações de Deus. Então possivelmente essa ideia medieval, ela é uma ideia que não denota a sua verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que é a ideia dos chifres no Velho Testamento? No Velho Testamento os chifres eram poder, porque um animal, no reino animal, que tem chifres, ele tem como se prevalecer sobre o outro. Por quê? Porque os seus chifres destroem o seu oponente. Então na antiguidade, quando se falava de um reino e um reino muito poderoso, era um reino onde obtinham chifres, porque chifres eram a autoridade. Agora o profeta Zacarias está dizendo o seguinte, que vieram chifres, ou seja, vieram nações com autoridade, e destruíram Judá, destruíram Israel, destruíram Jerusalém. Mas agora então, continuando aqui, versículo 20, depois o Senhor mostrou-me 4 artesões. Eu perguntei, o que eles vêm a fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesões, ou os ferreiros, vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que levantam contra o povo de Judá para dispersá-lo. Nessa vida, chifres e ferreiros são obras de artesões. Mas no mundo espiritual, chifre é poder e artesão é quem tem mais poder, porque é ele que constrói o chifre. Então aqui na visão do anjo falando ao profeta Zacarias, eles estavam dizendo assim, vieram nações poderosas e dispersaram o povo de Deus. Mas agora Deus está levantando artesões que estão destruindo os chifres. E esses chifres serão destruídos. Por quê? Porque agora é eu que estou trabalhando pelo meu povo. Aleluias. Chifres então significa poder, domínio, força. Artesões ou ferreiros aqui representam o julgamento de Deus sobre essas nações. Lembra que eu disse e tenho falado que Deus é aquele que luta por nós, Deus é aquele que peleja por nós. Meu irmão, se você está com Deus, diabo algum consegue te deter em nome de Jesus. Não tema o diabo, não tema o diabo, porque sobre nós repousa o cuidado de Deus e a autoridade de Deus. Se você está debaixo do cuidado de Deus, o diabo está debaixo do estrado dos seus pés. E para isso nós precisamos apenas nos manter temendo a Deus. Por quê? Porque aqui a gente entende isso, que Deus estava levantando os seus servos para cuidar do seu povo, e é por isso que a palavra de Deus vai falar lá em João o quê? Que nós vencemos o mundo e vencemos o diabo por meio da nossa fé em Cristo, amém, irmãos? E é por isso que o diabo não pode nos deter ou nos vencer, e é por essa razão que a igreja do Deus vivo na terra, ela é triunfante, porque onde chega um servo de Deus, ou onde chega a igreja do Deus vivo, as portas do inferno são fechadas e o inferno recua. E quem avança? Quem avança sobre o inferno é a igreja do Deus vivo, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém, meus irmãos? Então aqui o que Deus estava dizendo? Eu estou curando vocês, eu estou protegendo vocês. Houveram nações que foram poderosas, que corrigiram vocês, mas eu estou acima desses chifres, e eu envio os meus artesãos para destruir esses chifres e para cuidar de vocês. Deus cuida da sua vida, meu irmão. E isso, pastor, aconteceu só com o profeta Zacarias? Ou acontece com a tua vida? Deus tem cuidado de você, meu irmão? Deus tem feito o diabo bater em retirada da tua vida? Deus tem te dado graça? Não, então você precisa deixar o antes e viver agora o depois, porque quem vive o depois de Deus não está sobre a influência do diabo. Para eu ilustrar agora esse ponto e irmos para o próximo,
houve 7 filhos de um crente. O crente chamava-se Cefas, que certa ocasião tinha um endemoniado. E esses 7 filhos de Cefas chegou para aquele demoniado e disse para ele: vai embora, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O diabo então, na vida daquele endemoniado, diz: eu conheço muito bem quem é Jesus, e sei muito bem quem é Paulo, mas e vocês quem são? As portas daquela casa estavam fechadas. O diabo pegou aqueles 7 filhos de Cefas, deu uma surra neles. Eles tiveram que sair pulando pelas janelas, machucados, feridos e rasgados. Por quê? Por quê? Porque eles viviam como crentes só no antes. A fé deles era intelectual. Podem ver que as palavras do demônio foi: eu conheço Jesus. Em outras palavras, Jesus me venceu na cruz. E eu conheço Paulo, porque Paulo passou pelo depois. Mas e vocês? Quem são? Religiosos de carteirinha, que só vem na igreja, tem kit crente, kit evangeliquez, dá glória a Deus, mas não vive na presença de Deus? Você está no antes, vai lutar contra o demônio, vai tomar uma surra, porque demônios sabem quem são os filhos de Deus de verdade, porque os filhos de Deus de verdade vivem selados pelo Espírito Santo de Deus. E esses que foram selados e que vivem no depois, é o que se enquadra nessa visão, porque essa visão não foi somente para aquele povo, essa visão foi para todos os povos em todas as gerações. Meus irmãos, quando nós damos esse passo de fé, de todo o coração a Deus, não há obra maligna que continue nos escravizar, não há vício que nos continue a nos escravizar. Por quê? Porque agora é Deus que estará levantando seus artesãos divinos para destruir todo o poder do mal, em nome de Jesus. E é por isso que a Bíblia nos ensina, amados: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Deixa eu fazer um apontamento aqui sobre esse versículo. Não é conhecer intelectualmente, filho, é conhecer com a vida. O salmista dizia: provai o Senhor e vede que Ele é bom. Se a tua fé não te gera experiência, você tem uma fé morna, morta, uma fé indolor, sem cheiro, sem sabor, insípida. Meu irmão, você precisa provar Deus. E como a gente prova Deus? Se entregando de todo o coração. E aí os demônios caem por terra. Por quê? No momento em que a gente dá esse passo de fé, Deus manda os seus mensageiros divinos a destruírem toda a sentença do mal, toda a cadeia, em nome de Jesus. Eu posso ouvir glórias a Deus? Se você não está vencendo o diabo, e o diabo está te vencendo, é porque você está no antes e não está no depois. Lembram? Esse povo estava no depois, e esse povo venceu o diabo espiritualmente, e venceu o diabo inclusive na vida dos inimigos, que tentavam impedir que esse templo fosse reerguido. Eu quero te lembrar, meus irmãos, que fazendo a ponte para o Novo Testamento, o que é reerguer o templo, irmãos, no Novo Testamento? É se entregar incondicionalmente, totalmente a Cristo. Cristo é o grande templo de Deus. Amém, meus irmãos? A próxima visão, e aqui é o ponto alto, que a gente começou semana passada, mas olha só que coisa linda. O depois de Deus na terceira visão. Olha o depois de Deus na terceira visão. Capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Antes de eu ler aqui, deixa eu só fazer mais uma citação. Meus irmãos, não existe 3 autoridades espirituais. Ou as pessoas estão sob a autoridade do diabo, ou elas estão debaixo da autoridade de Deus. Sabendo que a autoridade de Deus está acima da autoridade do diabo. No entanto, como o diabo tem poder, Deus, Ele quer apenas uma coisa de nós: que a gente não se una às coisas do diabo. Porque no momento em que eu me associo às coisas do diabo, eu acabo ficando debaixo da autoridade do diabo e não da autoridade de Deus.
Pastor, mas um crente pode estar debaixo da autoridade do diabo? Pode. Eu vou citar essa frase agora para a gente ler esses versículos seguintes. Uma frase de John Wesley. John Wesley orava e dizia assim ao seu povo: ó Senhor, Deus, dá-me 100 homens. John Wesley, o grande avivalista, metodista e anglicano. Dá-me 100 homens que desejem apenas uma coisa, que é Deus, e que tenham medo apenas de uma coisa, que é o pecado, que eu abalarei o mundo. John Wesley estava dizendo, e ensinando, e orando: eu quero apenas, Deus, 100 companheiros do meu lado, só 100. Só 100, não preciso mais do que 100, porque se Jesus com 12 ganhou aquele povo, então agora que o mundo estava maior, John Wesley na visão dele precisava de 100. Eu quero só 100, que a única coisa que eles desejem sobretudo não é ouro, não é prata, não é cargo, não é status, queiram Deus. A única coisa que eles desejem na vida é Deus. Eles desejam Deus acima de tudo, acima da sua família, acima dos seus títulos, acima dos dons. Eu quero 100 pessoas que amem a Deus como eu amo a Deus. Deduzo que ele falaria isso. E que tenham medo só de uma coisa: não é do diabo, não é do imperador, do rei, não é da polícia, nem dos ladrões, traficantes. Tenham medo só de uma coisa: do pecado. Se essas pessoas desejarem a Deus e tiverem medo do pecado, e elas realmente viverem esse depois, eu vou abalar o mundo. Aleluias. Te pergunto, John Wesley abalou o mundo? Abalou o mundo. Louvado seja Deus pela vida de John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley, Suzanne Wesley, e uma lista que surge depois deles. Por quê? Porque Deus colocou ao redor deles, e há quem diga que a Revolução Francesa só não chegou na Inglaterra por causa de George Whitefield, de John Wesley, assim como de Charles Haddon Spurgeon, porque eles eram crentes, e aquela intelectualidade humana não destruiu a Inglaterra e o Reino Unido como foram na França. Perceba, meus irmãos, 100 homens que desejam a Deus e que tenham medo de uma coisa, de pecar. Não é nem do diabo, porque o diabo sempre vai existir, mas o problema, lembra que eu disse, tem crente que está debaixo da autoridade do diabo? Tem. E como que eu fico debaixo da autoridade do diabo? Pecando e vivendo em pecado. Pastor, mas eu conheço a Bíblia. Mas você está em pecado? Então a sua autoridade sobre a tua vida é o diabo. Você precisa passar pela porta e se arrepender de todo o coração, e aí você vai começar a viver o depois de Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Pastor, mas eu conheço, é um missionário, é um pastor. Não importa, está no pecado, está sobre o domínio das trevas, está fora do pecado, está debaixo da glória de Deus. E agora, para a gente correr aqui, irmãos, que eu quero terminar essa mensagem hoje, capítulo 2, versículo 1, é agora a terceira visão, o depois de Deus na terceira visão. Perceba, irmãos, olha o que eu venho falando. O depois de Deus na primeira visão, a visão dos cavalos, Deus está cuidando de você. A segunda visão, o depois de Deus na segunda visão, que é dos chifres e artesões, ou seja, a autoridade de Deus está sobre você. Agora, sobre essa terceira visão, é o depois de Deus. Guardem, é o depois de Deus. Fazia poucos dias, poucas semanas, que aquele povo tinha dado um passo de fé, e agora Deus está se revelando para eles. É esse o depois que eu tenho para você, meu filho. É esse o depois que eu tenho para você, minha serva. É esse o depois que eu tenho para você, meus ministros. É esse o depois. Eu só estou usando agora o profeta Zacarias com visões, porque é para realmente emplacar no coração de vocês e das próximas gerações. E Deus está falando para nós:
Se você realmente está vivendo depois de Deus, é isso que Ele tem para a sua vida. É bênção, é proteção, é prosperidade, é misericórdia, é autoridade, mas é só no depois. Porque quem não está no depois, não desfruta isso. E agora, então, nessa terceira visão, vem aqui aquilo que nós começamos semana passada. Olhei em seguida e vi um homem, capítulo 2, versículo 1, segurando uma corda de medir. Eu lhes perguntei, aonde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro, e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Aleluias! Meus irmãos, vislumbre isso, de novo, repito, vislumbre isso. Em alguns dias que eles tinham lançado a pedra fundamental, alguns dias que eles tinham dado um passo de fé incondicional, que eles tinham feito que nem Pedro, como Tiago, como João, como Levi, Mateus, como Paulo, siga-me. E sem reserva se lançaram, sem reserva se entregaram. Agora Deus estava dizendo, olha, Zacarias, o que você está vendo? Eu estou vendo aqui uma corda de medir, um cordel, e eu estou medindo Jerusalém, porque Jerusalém vai ficar muito grande, e olha, pode dizer para eles, eu vou ser o muro deles, eles não precisam de muro, eu serei o muro deles, eu vou proteger eles, eu vou guardar eles, e eu serei a glória deles dentro deles, porque eu estou aceitando esse ato de fé deles. E por 72 anos, essa geração viveu essa promessa. Com Neemias, ele repara o que faltou, mas essa verdade espiritual continua a se cumprir entre nós, quando damos um passo 100% a Deus. Deus é o nosso muro, é a nossa muralha, é o nosso castelo, é a nossa torre segura, e é a nossa glória dentro da nossa vida, da nossa casa e da nossa igreja. É assim que Deus se apresenta, meus irmãos. E eu te pergunto, a proteção de Deus tem sido presente na sua vida ou não? A glória de Deus tem te invadido ou não? A glória dele tem te marcado? Esses dias eu ouvia de um colega, de um ministério, que o pastor fazia tantas coisas erradas, e as coisas, como tudo na vida, sempre vêm à tona, meus irmãos. Oh, meus irmãos, não brinque com essa palavra. A corda de medir de Deus está sobre nós, mas presta bastante atenção, aqui nessa visão tem uma condição. Nas outras 3 visões, que foram dos cavalos, que foram dos chifres e artesões, ou melhor, nas outras 2 visões, Deus simplesmente fala para eles, Deus fala para eles que vai cuidar deles, que vai abençoar eles, que vai proteger eles, que vai prosperar eles, que vai fazer grandes coisas com eles. Nessas 2 visões anteriores, são visões incondicionais. Agora nessa terceira visão, para a proteção contínua, para a glória contínua, tem um detalhe, e eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, porque aqui vai ser determinante, porque aqui é Deus com o seu povo. Lembra que eu falei há pouco? É o depois de Deus conosco. É o depois de Deus conosco. Deus estava dando essa visão da corda de medir, e agora Deus diz, olha, esse é o momento meu com vocês, eu vou proteger, eu vou guardar, e eu vou derramar a minha glória. Agora, tem uma condição, e a gente vai ver qual é essa condição. Vamos lá. Parei no versículo 5, versículo 6, olha que interessante, olha a condição, versículo 6, atenção, Deus está falando isso ou não? Ele disse que ele acorda de medir, que ele vai ser um muro ao teu redor ou não? Mas e aí? Para por aí?
Porque esse depois de Deus, meus irmãos, ele precisa de manutenção. Esse depois de Deus, você tem que realmente se dispor. Porque, irmãos, não tenha dúvida, Deus, ele quer abençoar você o tempo todo, mas ele também deixa coisas para que a gente possa fazer. E aqui ele está dizendo, atenção, versículo 6, atenção, fujam da terra do norte. Ué, o que tem a ver a visão com a terra do norte, com o cordel de medir, com Deus sendo a nossa muralha e Deus sendo a nossa glória? Tem tudo a ver, meus irmãos. Como as profecias de Deus são lindas. Ele está dizendo, fuja da terra do norte. O que havia no norte de Judá? Samaria. Lembra? Samaritanos, que eram quem? Judeus misturados, judeus infiéis, que adoravam a Deus e adoravam outros deuses. Deus está dizendo, fuja da terra do norte, e tudo que vem de Samaria ou do cativeiro assírio. Declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos dessa terra. Deus está dizendo, olha, eu que fiz o que fiz lá em cima. Atenção, versículo 7, ó Sião. Perceba, irmãos, pelo menos 3 atenção, 2 no versículo 6 e mais uma vez no versículo 7. Deixa eu te fazer aqui de novo a pergunta: você quer Deus como tua muralha de fogo ao teu redor, te protegendo contra os dardos inflamados das trevas? Você quer Deus como a tua glória na tua vida, te visitando, te restaurando, contemplando a tua oração, contemplando a tua lágrima, te ajudando a vencer a sua carne? Então Deus está dizendo para nós, atenção, atenção, fuja da terra do norte, atenção, ó Sião. Versículo 7, escapem vocês dos que vivem na cidade da Babilônia. Ué, pastor, eu não estou entendendo. O que significa Babilônia na Bíblia, irmãos? Cidade de pecado. Ó Senhor, dá-me 100 homens que não desejem nada exceto o Senhor, e que não temam a nada exceto o pecado, que eu abalarei o mundo. Aleluias! Deus está dizendo, atenção, você quer viver o meu depois? Você quer viver a minha glória? Você quer viver a minha proteção? Você quer viver a minha misericórdia? Você quer viver a minha prosperidade? Você quer viver a minha autoridade? Então fuja da terra do norte, fuja, ó Sião, fuja da Babilônia. Vamos parafrasear aqui, vamos aplicar nos nossos dias. Atenção, atenção, Igreja Batista Missionária, fuja da fé misturada dos samaritanos, fuja das práticas cheias de verdades misturada com mentiras heréticas. Atenção, ó Igreja Batista Missionária, fuja da Babilônia. Deus está dizendo a mesma coisa, meus irmãos. E foi por essa razão que esse povo teve a presença de Deus como uma muralha durante 72 anos. Por quê? Porque eles fugiram da tribo do norte, ou melhor, das cidades do norte, e eles fugiram da Babilônia. Aqui, irmãos, não era a Babilônia propriamente dita física, até porque aqui o Império Babilônico já não estava mais existindo. Qual era o império que estava existindo nesse episódio? Medo-Persa. E quem era o imperador? Dário. Em que ano que ele estava profetizando? No 2º ano de Dário. Em que mês? No 10º mês. Então, meus irmãos, como que a gente faz para que essas promessas e essas visões se perpetuem na nossa vida? Fugindo da cidade do norte, da fé misturada, da fé herética, daquilo que os homens ensinam, e obedecendo apenas a profecia, fugindo da Babilônia. Meu irmão, a sua vida está fechando, as coisas dentro do seu coração estão fechadas, porque, como eu disse, o depois de Deus é maravilhoso. Mas perceba que aqui nesse ponto, Deus está chamando a atenção deles para dizer o seguinte: eu quero um depois com Deus.
Nessa terceira visão, Deus está falando para eles: eu quero um depois comigo. Ou seja, Deus vai até nós, mas nós precisamos de ir até Deus. Nós precisamos de nos render a Ele. Nós precisamos de nos entregar a Ele. E nós precisamos continuar nos mantendo nisso. Porque senão, meus irmãos, nós vamos viver correndo atrás do vento. E para eu concluir essa mensagem, você tem corrido atrás do vento? Você tem corrido bastante atrás do vento? O vento tem te dado satisfação na tua alma? Você está junto com o vento da terra do norte, das cidades do norte? Não, é da Babilônia o seu vento? E você corre com esse vento? Você está no antes, filho, você está no antes. Você está no antes. Essas visões não se cumprirão na tua vida. Mas você fugiu da terra do norte? A terra do norte, os ensinos do norte, os ensinos errados dos homens não preenchem mais a tua vida? A Babilônia, o pecado, você tem lutado contra ele, e lutado até vencê-lo. Você tem lutado contra as práticas aqui dentro em primeiro lugar. Meus irmãos, guarda isso, irmãos, aqui Deus estava falando da Babilônia na alma das pessoas. Há uma Babilônia que existe na nossa alma, meus irmãos. Eu me lembro nos meus dias de seminário, o pastor Enéas, ele já estava com seus 70 e poucos anos. E numa aula de Novo Testamento ele disse: irmãos, depois de ancião, e depois de velho no ministério, passei uma fase horrorosa da minha vida, porque eu pensava o seguinte: esse negócio de tentação acontece só com quem é garoto, por causa dos hormônios, só quem está na adolescência. Não, meu filho, não é não. Você vai ter tentação a vida toda, até depois de velho. Uma criança tem tentação, um jovem tem tentação, um adolescente tem tentação. Talvez você diga: pastor, no dia que eu casar as tentações vão acabar. Aí que você pensa que não, porque agora você vai ter que encarar a sogra, você vai ter que encarar os filhos, você vai ter que encarar os cunhados. A tentação vai continuar na sua vida. Você vai ter que encarar você mesmo nos seus erros. Está entendendo? Você acha que o problema da nossa vida é o sexo? Não é o sexo, porque o sexo é vital. O sexo é vital, mas é a maneira que a gente vive a Babilônia dentro da gente. O problema é a Babilônia dentro da gente. O problema são os samaritanos que atazanam nossa mente, e a gente nega os profetas, nega a profecia. Mas Deus estava dizendo para aquele povo: meu povo, você que fugiu da cidade do norte, atenção, você que está fugindo, ó Sião, da Babilônia, eu vou continuar sendo o teu tudo, a tua misericórdia, a tua graça. Você não vai correr atrás do vento, o vento vai te guiar, porque o vento de Deus vai te levar para um depois de glória. E aqui, quando eu digo, meus irmãos, quer conhecer um servo de Deus? O servo de Deus é temperado na bonança, ele se alegra em estar conquistando, e ele dá glórias a Deus. E ele é temperado na tribulação e na tempestade, porque ele se agarra em Deus, e ele diz: Deus é o meu tudo, é a razão da minha vida, é o amor da minha existência, e mesmo que essa tormenta me faça naufragar o meu barco, eu vou continuar seguindo, porque ter Ele é ter tudo. Aleluias! Ao antes e o depois, e o profeta está dizendo aqui: meu povo, eu tenho para vocês um depois de graça, um depois de misericórdia, um depois de prosperidade, um depois de autoridade destruindo o mal, um depois onde eu me coloco como um muro protetor e como uma glória presente. Mas atenção, meu povo, atenção! E é isso que a gente vê nos nossos dias. Quantos são, como eu dizia, esse caso que eu ouvi recentemente, de um pastor fazendo tantas falcatruas. Meus irmãos, erraremos, mas a gente não pode esconder as nossas fraquezas, a gente não pode viver uma vida hipócrita. Uma coisa que eu ensino muito no seminário: as pessoas não esperam de nós perfeição, irmãos. Não há um perfeito, só um que existiu, o nome dele é Jesus. As pessoas esperam de nós caráter e postura, só isso. Errou, se retrata.
Fez dívida, paga. Pecou contra alguém, peça perdão. Pecou contra Deus, se humilha diante de Deus, e aí você estará vivendo no seu depois. A glória de Deus te acompanhará, a presença de Deus estará ao seu lado, porque o depois de Deus é maravilhoso, mas o depois com Deus é melhor ainda, porque aqui Deus estava dizendo para eles, nessa terceira visão, e as visões continuam, Deus estava dizendo, preste atenção, o depois com Deus, porque no depois com Deus, eu vou a você, mas você vem a mim, e quem vem a mim, eu vou a ele, e eu o abençoo, eu faço uma festa, e eu me delicio com ele. Como que tem sido a sua vida? Você tem construído castelos nas nuvens? Ou você tem edificado a sua casa na rocha, como fez Ageu, Zacarias, Zorobabel, Josué e aquele povo? Eu faço a minha escolha hoje, eu quero o depois de Deus, e eu quero o depois com Deus. Deixa essa palavra ao seu coração e quero orar, porque talvez você tenha buscado depois de Deus, mas tem te faltado o depois de Deus. Ou melhor, você tem buscado depois de Deus, mas tem faltado depois com Deus, aonde você vai a Ele. Então nessa manhã tão maravilhosa, peça para Deus, Deus, eu quero esse depois de Deus na minha vida, mas eu quero me conservar, fugindo da cidade do norte, fugindo de Babilônia, porque eu quero estar contigo, com tua presença. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja, e eu deixo essa palavra ao seu coração. Se você tem corrido atrás do vento, se você tem construído castelos nas nuvens, esse é o dia que Deus me coloca, como foi Zacarias e Ageu para aquele povo, porque Deus tem uma vida para você depois de Deus, mas Ele tem um melhor para você, do depois com Deus. Peça agora, Deus, eu quero te seguir de todo o meu coração, a partir de hoje eu me entregarei a ti sem reservas, e eu fugirei das tribos do norte, e eu fugirei da Babilônia, porque eu quero viver contigo para sempre. Aleluias. Pai, eu entrego essa palavra ao teu povo, eu entrego essa palavra a cada alma que participa conosco, e peço, meu Deus, em nome de Jesus, revela a mesma glória que tu revelastes ao profeta Ageu e Zacarias, e aquela nação, aquele povo, a cada um de nós, a todos aqueles que estão fazendo essa oração de todo o seu coração. Ó Deus, eu te peço, abençoe-os, mude a sua história, revela a tua glória e mostra o que é viver diante da tua face, diante da tua presença. Eu te agradeço, meu Pai, por essas reflexões do profeta Ageu e Zacarias, e peço, meu Pai, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Recebe essa palavra, meu irmão, e a você que está tomando uma decisão hoje de todo o seu coração, creia que Deus está ouvindo a sua oração, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, e que todos nós possamos viver o depois de Deus e o depois com Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, um excelente domingo em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto, podem se cumprimentar, pode dar um abraço bem forte no irmão e na irmã, e os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, que Deus te abençoe, receba o nosso abraço, em nome de Jesus.